Hoje, particularmente, eu quero responder a algumas perguntas. Perguntas como, por exemplo, Umbanda é espiritismo? Umbandista é espírita? Até que ponto o espiritismo influencia a Umbanda, ou a Umbanda influencia o espiritismo? O que tem de comum entre essas duas religiões? Qual é a relação que há entre elas? Aí você pode pensar assim, ué, como assim? Espiritismo e Umbanda não são a mesma coisa? A Umbanda, ou então outras pessoas pensam assim, a Umbanda não é um tipo de espiritismo? Minha gente, essas questões todas que eu falei não são questões assim muito fáceis de serem respondidas, não. Não são muito fáceis porque tem muitas visões diferentes e nós vamos falar sobre elas, vamos esclarecer, afinal de contas, o que é Umbanda, o que é Espiritismo e qual é a relação. Se nós pegarmos, por exemplo, como referência André Luiz, acho que André Luiz todo mundo já ouviu falar, André Luiz é aquele espírito que, através de Chico Xavier, psicografava vários livros, inclusive O Nosso Lar, que virou filme e ficou famoso. Então, a opinião de André Luiz, pela opinião de André Luiz, a Umbanda seria parte do que se chama de espiritismo, porque André Luiz falava o seguinte: o espiritismo é um estado e a Umbanda é uma província desse estado, dando a entender que o espiritismo seria algo grande e que a Umbanda seria uma partezinha dele. Então, na opinião de André Luiz, o espiritismo englobaria a Umbanda. Se a opinião de André Luiz é essa, por que a maior parte dos espíritas, por exemplo, entende que a Umbanda é algo completamente separado do espiritismo, algo completamente segregado do espiritismo? Por uma única razão, é porque o espiritismo atual ele é definido pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, e a FEB ela entende como espiritismo somente aquilo que foi codificado por Kardec lá nos seus 5 livros no Pentateuco, que foi o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns. E lá nesses livros não falavam Umbanda. Então, por isso, a FEB não tem a mesma visão de André Luiz. Para André Luiz, Umbanda estaria dentro do Espiritismo. Para a FEB e para os centros espíritas, que seguem a FEB, obviamente, Umbanda e Espiritismo são coisas completamente diferentes. O que a gente tem que ver é que, na verdade, a Umbanda não conflita com o que foi estabelecido por Kardec. A Umbanda complementa o que foi estabelecido por Kardec. Aliás, o próprio Kardec falava isso. Tem várias questões lá no Livro dos Espíritos que anunciavam que novas instruções viriam a ser dadas mais tarde. Então, Kardec codificou o Espiritismo lá no meio do século XIX e lá naquele momento os espíritos deram muitas informações relativas ao espiritismo e não falavam de Umbanda, não falavam de coisas que hoje nós vemos na Umbanda. Mas havia algumas questões ali que já anunciavam que novas instruções viriam depois. Tem uma questão, por exemplo, no Livro dos Espíritos que eu acho muito interessante, que é a questão 537. Nessa questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos sobre os fenômenos da natureza, como que eles acontecem, se tem algum espírito que é responsável por isso. Então os espíritos dão ali uma resposta bem curtinha, uma resposta sucinta, e os espíritos falam para Kardec o seguinte: olha só, Kardec, dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. O que os espíritos estavam querendo dizer ali para Kardec? Do que eles estavam falando? Eles estavam falando que um dia haveria explicações diferentes daquelas que eles estavam dando naquele momento. E essas explicações são muito semelhantes ao que hoje nós entendemos que os nossos guias e que os nossos orixás da Umbanda trazem para nós, porque são explicações voltadas à natureza, voltadas a como a natureza acontece, como acontecem os fenômenos da natureza, sobre os espíritos que trabalham na natureza. E os espíritos que trabalham na natureza, hoje, pela Umbanda, nós sabemos, são os falangeiros dos nossos orixás, que comandam os elementais. Enfim, é por isso que a Umbanda, na minha visão, ela não contradiz o espiritismo, mas ela o complementa. Então, o próprio conceito de guia, de orixá, de Umbanda, já estava implícito lá no Livro dos Espíritos. Só que os espíritos, naquela época, não tinham como falar de uma maneira clara. Por quê? Porque eles estavam fundando uma nova religião, que era o Espiritismo. E que necessitava, em primeiro lugar, firmar as bases
do espiritismo, para depois novos ensinamentos serem aderidos. E é por isso que os próprios espíritos falavam a Kardec: dia virá em que compreendereis todos esses fenômenos, que vai vir a explicação para tudo isso, porque naquela época não dava para falar sobre Umbanda, era preciso fazer base primeiro, a base do espiritismo, para depois vir o ensinamento complementar. E André Luiz tem essa visão. André Luiz entende que a Umbanda é uma parte ainda não estudada pelo espiritismo tradicional. O espiritismo tradicional rejeita a Umbanda, porque ela não está claramente explicada lá no Pentateuco, naqueles 5 livros que Kardec codificou. Mas futuramente, se houver estudo, ela vai ser compreendida sim, segundo André Luiz, como uma província desse grande estado que seria o espiritismo. Só que a FEB não tem essa mesma visão de André Luiz, e por isso a FEB ainda classifica a Umbanda não como espiritismo, e sim como espiritualismo, ou seja, uma manifestação espiritual, mas que a FEB não consegue entender, que já estava anunciada dentro do Livro dos Espíritos. Então, por isso, ela não considera como espiritismo, e sim espiritualismo. Então, quando eu disse que essas questões de se a Umbanda é ou não espiritismo, qual é a relação, quando eu disse que essas questões são questões difíceis, é porque há justamente, pelo menos, essas duas visões antagônicas, a de André Luiz e a da FEB. Para André Luiz é espiritismo, para a FEB, que é quem dita como é a doutrina espírita, é espiritualismo. Na nossa opinião, embora a gente concorde com o André Luiz, porque a gente saiba que é tudo uma questão de tempo, de lucidez, de estudo, para que tudo seja entendido, embora a gente concorde com o André Luiz, eu particularmente eu fico com uma outra visão. Eu entendo que a Umbanda e o Espiritismo não são exatamente a mesma coisa, um não está dentro do outro. Eu entendo que o Espiritismo é uma das bases doutrinárias que formou a Umbanda, assim como tantas outras bases doutrinárias. A Umbanda ela recebe influências do Espiritismo, do catolicismo, do amerindismo, do xamanismo, do orientalismo, dos cultos africanos. Então, eu entendo o Espiritismo como uma das bases doutrinárias da Umbanda, mas que não, Umbanda não é Espiritismo, Espiritismo não é Umbanda. Para você entender melhor como que essas bases doutrinárias diferentes influenciam a Umbanda, eu já citei isso em uma outra conversa e eu gosto muito de relembrar. Eu gosto muito de uma frase de Manuel Lopes, do Núcleo de Estudos Mata Verde, que ele diz o seguinte: a Umbanda é como se fosse uma rede, cada nozinho daquela rede é um terreiro diferente. E nas bordas dessa rede, você coloca ali, olha, influências europeias, influências africanas, influências orientais, influências indígenas. Cada nozinho dali vai receber influência das 4 bordas, mas dependendo se está mais próxima de uma borda ou da outra, vai receber mais influência daquilo. Então, ali nas influências europeias, você tem o catolicismo, por exemplo, e você tem também o espiritismo, que foi gerado, foi criado, foi codificado na França. Então, um terreiro que está ali perto daquela borda chamada influências europeias, ele vai receber influência africana, oriental, indígena, mas principalmente essas influências europeias, ou do catolicismo, ou do espiritismo. E aí será um terreiro, por exemplo, se receber bastante influência do espiritismo, um terreiro que vai ter estudo de evangelho, que vai fazer desobsessão, que vai ter até reunião de mesa, semelhante ao que acontece lá no espiritismo. Então, como diz Manuel Lopes, lá do Núcleo de Estudos Mata Verde, a Umbanda é uma grande rede. E o espiritismo é uma das correntes que influenciam todos os pontos da rede, mas ou em maior ou em menor intensidade, dependendo de onde está esse ponto. Então, um ponto que está mais distante dessa bordinha de influência europeia, ele também recebe influência do espiritismo, mas é numa influência muito menor do que aquele que está ali perto. Mas independente da nossa opinião ou da opinião do André Luiz, e independente até do nível de influência que o espiritismo exerce sobre cada terreiro de Umbanda, especificamente, é bom a gente lembrar, minha gente, que a Umbanda tem sim muita relação com o espiritismo e com o que foi codificado por Kardec. Aliás, a própria base das duas doutrinas, tanto do espiritismo quanto da Umbanda, é a mesma, que é o quê? A utilização da mediunidade. Essa é a base das duas e é uma base comum, a comunicação com os espíritos. E já que as duas têm a mesma base, as duas lidam com espíritos, as duas também têm muito em comum nas suas bases doutrinárias, ou seja, naquilo que elas acreditam.
O que é que o Espiritismo acredita e que a Umbanda também acredita, independente se o pontinho daquele terreiro está mais perto dessa borda ou daquela. Todo terreiro acredita nisso que eu vou falar, assim como todo o centro espírita também acredita nisso. E o Espiritismo e a Umbanda têm isso que eu vou falar em comum. São esses pontos, por exemplo, a eternidade do espírito, a evolução constante dos espíritos, todo terreiro acredita nisso. A reencarnação, todo terreiro de Umbanda acredita nisso. A lei do karma, todo terreiro de Umbanda acredita nisso. A prática da caridade como meio de evolução da consciência. A necessidade de reforma íntima para poupar os sofrimentos futuros. A existência de vidas passadas e vidas futuras. A possibilidade de alguém sofrer obsessão. A adoção do Evangelho de Jesus. Opa, Evangelho de Jesus na Umbanda? Sim, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando fundou a Umbanda, uma das coisas que ele citou foi o Evangelho de Jesus será o norteador de condutas. Então, olha só, eu falei aqui vários pontos que há em comum entre Umbanda e Espiritismo. Seja qual for o tipo de Umbanda, em qual ponto desta grande rede ela estiver, a que está mais próxima das tradições indígenas, das tradições africanas, das tradições orientais, das tradições europeias, seja ela qual for, ela acredita nisso tudo que eu falei, eternidade do espírito, evolução dos espíritos, reencarnação, karma, tudo isso que o espiritismo também acredita. E aí, por essas similaridades, é muito comum a gente ver muitos umbandistas que acabam se interessando em estudar o espiritismo, porque ele vê o seu preto velho, o seu caboclo falar de outras maneiras, mas a mesma coisa que se fala lá no Espiritismo. Então é muito comum que muitos umbandistas procurem estudar o Espiritismo. E também é muito comum que muitos espíritas se interessem em conhecer a Umbanda, apesar da FEB fazer uma segregação tão grande. Mas é muito comum que muitos espíritas se interessem em conhecer a Umbanda. É comum, inclusive, que haja essa permuta, né? Muita gente começa na Umbanda e gosta daquelas bases doutrinárias da reencarnação, do karma, da lei de causa e efeito, e aí vão para o Espiritismo começar a estudar e saem da Umbanda e ficam no Espiritismo. E também é comum a outro tipo de permuta, a pessoa que é espírita e que também gosta de todas essas bases doutrinárias e que encontra essas bases doutrinárias na Umbanda, acrescidas ainda de outras coisas, do ritmo, da música, da dança, e que se interessam pela Umbanda, saem do Espiritismo. Então é muito comum haver essa troca. É claro que tem aqueles radicais, né? Tem um umbandista que diz que Espiritismo não deve ser estudado na Umbanda, e assim como tem espírita que diz que a Umbanda não deve ser estudada no Espiritismo. Eu já li, inclusive, na internet, minha gente, um comentário uma vez, uma pessoa que falou assim, olha, estudar qualquer coisa de espiritismo na Umbanda é uma tentativa de, olha a palavra que a pessoa usou, é uma tentativa de embranquecimento da Umbanda. Gente, a Umbanda não é negra, a Umbanda não é indígena, a Umbanda não é orientalista, a Umbanda não é branca. A Umbanda é espiritual. E sendo espiritual, ela entende que espírito não tem sexo, não tem classe social, não tem etnia, então a Umbanda é de todos. A Umbanda recebe influências, como diz a rede do Manuel Lopes, de todas as etnias, de todas as culturas. A Umbanda é agregadora, não é segregadora. A Umbanda inclui, ela não exclui. A Umbanda entende que espírito é espírito. Questões raciais são condições transitórias do espírito em determinada encarnação. Hoje é índio, amanhã é negro, depois é branco, depois é oriental, depois é índio de novo. Então a Umbanda entende dessa forma. Mas, de regra geral, essa questão do relacionamento entre espíritas e umbandistas, o que eu percebo é que tem um interesse mútuo em se conhecer as doutrinas. O espírita normalmente tem interesse em conhecer o que se fala, o que se faz, o que se prega na Umbanda, e o umbandista normalmente tem interesse em conhecer o que se prega, o que se fala, o que se faz no espiritismo. Tem muitos espíritas que se interessam pela Umbanda, muitos umbandistas que se interessam por estudar o espiritismo, justamente porque tem todos aqueles pontos em comum que eu falei. Não são a mesma coisa, não são a mesma religião, mas tem tanto ponto em comum e que isso desperta muito interesse. E essa questão desse relacionamento, né, entre essas religiões e as pessoas que frequentam essas religiões, me lembra muito, fazendo uma comparação um pouco grossa, me lembra muito aqueles parentes de uma mesma família que nunca se veem, mas que gostariam de ter maior convivência. Aliás, na opinião de André Luiz,
seria mesmo uma única família, né? André Luiz fala que é tudo uma coisa só, que a Umbanda faz parte daquilo, tal. Isso na opinião de André Luiz. E como uma única família, as partes ainda não se deram o trabalho de se unir, mas um dia, com o estudo, vão acabar se unindo. Mas por tudo que os espíritos falaram para Kardec, lá naquela época, particularmente, eu entendo que a Umbanda, ela não contradiz o espiritismo, mas ela vem complementar. Eu vejo a Umbanda como um passo além, porque ela complementa, ela não contradiz nada do que os espíritos falavam para Kardec lá no Pentateuco. Ela complementa aqueles ensinamentos que foram transmitidos na época da codificação. A prova disso é aquela própria questão que eu falei, em que, falando sobre fenômenos da natureza, os espíritos já alertavam para Kardec: olha, dia virá em que entendereis tudo, que outras explicações virão. E aí eu vejo, pela minha experiência de terreiro, eu vejo que as palavras do Preto Velho, os conselhos do Caboclo, a própria doutrina moral, filosófica da Umbanda, não contradizem em absolutamente nada a codificação de Kardec. Elas complementam, trazem orientações sobre questões que não foram abordadas lá naquela época. Questões como as questões energéticas, interação do ser humano com as energias da natureza, a atuação divina sobre a natureza através dos orixás, as forças vibratórias dos elementos, fogo, terra, água, ar. Nada disso foi abordado pelos espíritos lá na época da codificação. Ficou uma lacuna. Quando Kardec perguntou dos fenômenos da natureza, os espíritos falaram: olha, depois vai vir essa informação. E agora a Umbanda traz essa informação. A Umbanda nos mostra que os espíritos manipulam os elementos da natureza e como eles manipulam esses elementos da natureza, além de outros pontos, né? Então, na minha opinião, eu vejo que a Umbanda complementa aquilo que o Espiritismo começou a ensinar lá em meados do século XIX. Aí alguns espíritas podem falar assim: como que a Umbanda não contradiz o Espiritismo? A Umbanda é contrária, sim. A Umbanda utiliza rituais, fumo, bebida, e o Espiritismo não usa nada disso. Então a Umbanda contradiz, sim, o Espiritismo. Gente, quem conhece Umbanda sabe que existe uma explicação lógica, uma explicação racional para o uso de rituais, de fumos e de bebidas. Aliás, essa tal dessa racionalidade era uma coisa que Kardec sempre falava, para a gente ser racional. E que se a gente não entender alguma coisa, que a gente estude aquilo, para que a gente aprenda aquilo. Então, dizer simplesmente assim: olha, ritual fumo bebida não pode, ritual fumo bebida não existe, não se refere a bons espíritos, a espíritos elevados, isso é coisa de espírito atrasado, isso é uma visão preconceituosa, uma visão sem estudo. E é por isso que eu digo, a Umbanda vem complementar os ensinamentos dos espíritos para Kardec, porque ela vem trazer todas as informações sobre fenômenos da natureza, sobre como os guias, os falangeiros, os orixás atuam sobre a natureza, e também ela nos explica, de uma forma racional, o porquê que, para algumas coisas, é necessário sim o ritual, o fumo, a bebida, por que isso tem que ser usado. O fato das pessoas não saberem por quê não quer dizer que não seja racional. Simplesmente as pessoas não sabem explicar. Mas a Umbanda tem essas explicações. Aliás, os próprios espíritos diziam isso, né? Que no futuro viriam novas explicações. Então, além de toda semelhança filosófica, doutrinária, a Umbanda, além disso, minha gente, ela também tem uma grande relação com o espiritismo. Sabe por quê? Porque a sua certidão de nascimento foi lavrada no centro espírita. Para ser mais exato, para quem não sabe, a Umbanda foi anunciada oficialmente pela espiritualidade dentro da Federação Espírita de Niterói, para vocês verem o esforço da espiritualidade querendo trazer os tais dos novos ensinamentos previstos por Kardec. Kardec, lá em meados do século XIX, recebe aquela mensagem dos espíritos dizendo que no futuro viriam novas informações. 50 anos depois, nasce a Umbanda dentro da Federação Espírita, para começar a trazer aquelas novas informações que os espíritos prometeram para Kardec meio século antes. Então, no momento lá que a Umbanda nasceu, lá no Centro Espírita, lá em Niterói, o Caboclo das Sete Encruzilhadas incorporou, anunciou a fundação da religião. Por que foi ali? Porque o espiritismo ainda estava reativo a essas instruções de caboclos e pretos velhos. Então, era preciso fundar uma nova religião.
Não dava para pegar o espiritismo como estava naquela época e desenvolver os ensinamentos, desenvolver o raciocínio para chegar no que hoje nós conhecemos como Umbanda. Até hoje a gente vê que o espiritismo ainda é reativo a rituais, a fumo, a bebida, as coisas que os nossos guias ensinam e que tem uma explicação lógica. Você imagina em 1908, quando a Umbanda foi fundada. Então era preciso fundar uma nova religião, já que o espiritismo não iria conseguir, naquela época, e até hoje não consegue, dar prosseguimento aos seus estudos para chegar ao que hoje nós somos a Umbanda. Então, no meu ponto de vista, o que tem atualmente, minha gente, é apenas uma consequência da nossa ignorância, essa dúvida do que é, do que não é. Quando eu falo da nossa ignorância, eu estou falando ignorância dos espíritas, ignorância dos espiritualistas, de uma forma geral, que não percebem que a espiritualidade, na verdade, é uma só. A gente tem que estudar a espiritualidade, a gente tem que se aprofundar na espiritualidade. Tem gente que rechaça o espiritismo porque não tem o nome Umbanda. Tem gente que rechaça a Umbanda porque não tem o nome espiritismo, quando na verdade são doutrinas complementares. O espiritismo é uma das bases que formaram a Umbanda. A Umbanda pega a partir daí e desenvolve, trazendo para a gente todas as outras informações que os nossos guias, os nossos caboclos, os nossos pretos velhos, os nossos orixás nos trazem sobre manipulação de fenômenos da natureza, sobre manipulações de elementos da natureza, e que para manipulá-los é necessário sim determinados rituais, é necessário sim o uso de fumos e bebidas, porque mexe-se com energias que não são mexidas nas reuniões espíritas. Então há sempre uma explicação lógica, há sempre uma explicação racional para o que acontece na Umbanda. Espíritas ortodoxos não querem nem enxergar isso, não querem nem estudar isso para compreender. Umbandistas ortodoxos não querem nem estudar o espiritismo para compreender suas próprias bases. E aí situam-se naquele nível de conhecimento muito voltado somente para a prática. A prática xamânica que tem dentro do terreiro, a prática relacionada aos cultos africanos que tem dentro do terreiro, a prática relacionada aos cultos orientalistas que tem dentro do terreiro, sem lembrar que o importante não é só a prática, é também toda aquela base filosófica, moral, doutrinária, que está na base da nossa doutrina, porque uma vez que a gente acredita em reencarnação, uma vez que a gente acredita em comunicação com o mundo dos espíritos, uma vez que a gente acredita em karma, a gente acredita também que a reforma moral, a reforma íntima é essencial para cada um de nós. E esse tipo de estudo normalmente fica relegado a segundo, a terceiro, a quarto plano dentro dos terreiros de Umbanda, porque as pessoas se apegam muito mais aos fenômenos do que a este entendimento, do que a este estudo, a este tipo de conhecimento, e que os nossos pretos velhos fazem tanta questão de nos ensinar. Não há preto velho que não nos ensine a ser mais pacientes. Não há preto velho que não nos ensine a vencer as nossas dificuldades interiores, os nossos limites, que não nos ensinem a ver com olhos espirituais a nossa vida. E a gente, umbandista, muitas vezes esquece isso, se apega muito à prática. Então, minha gente, respondendo aquelas perguntas lá do início da nossa conversa, eu quero dizer para você que o Espiritismo e a Umbanda não são realmente a mesma coisa. O Espiritismo, ele é uma das bases da Umbanda. E hoje a gente vê ainda muita segregação entre essas duas religiões, quando, na verdade, elas são complementares. Eu vejo a Umbanda como um passo adiante, porque a Umbanda ela vem trazer aquelas explicações que os espíritos prometeram para Kardec lá na questão 537 e em outras também, é que eu não falei aqui, mas tem várias outras questões que citam os fenômenos da natureza também, que fala que depois vão vir as explicações. Agora é preciso ter olhos para enxergar. Dos espíritas, para entender a Umbanda da forma como ela é e que ela é complementar, ela traz informações novas que não eram possíveis naquela época, e dos umbandistas, para entenderem o espiritismo, sim, como uma de suas bases doutrinárias, procurando reformar sua moral, procurando trazer para si novos conhecimentos sobre lei de karma, lei de amor, lei de causa e efeito e tantas outras coisas que só nos farão bem. Eu espero que com as minhas palavras eu tenha esclarecido um pouquinho para você a questão do espiritismo e da Umbanda,
e que isso ajude você a tirar um pouquinho das dúvidas de qual o melhor caminho a ser seguido. O melhor caminho é o que está dentro do seu coração, depende da sua capacidade, da sua necessidade de entendimento. Que Deus abençoe você, um grande beijo, fica com Deus, até o nosso próximo encontro. We